Que foi? Que foi? Vou postar no story aqui, Bruno. Deixa que eu faço. Meu Deus, Bruno. Postou aqui já. Ao vivo? Ah, não, eu não tô aqui, não. Fala pessoal, a gente vai começar mais essa live, né? E a gente adiantou a nossa programação, a gente tinha marcado com o pessoal do Instagram, né? Às 17 horas, mas a gente teve que adiantar até pra gente chegar em casa tranquilo na Siqueira. Então, praticamente, a gente adiantou essa programação. Então, vamos começar o nosso podcast. Fala galera, começou mais um podcast Sócios do Lixo. E hoje a gente vai trazer o tema de reciclagem de vidro. E nada mais, nada menos, a gente tem um convidado aqui que é sócio da Green Ambiental. E a Green hoje, né, ela está em Vitória, né, ela está presente em Vitória e tem muito assunto aqui, tem muito conteúdo. A gente que é da parte de entulho, a gente não entende muito bem de vidro, então a gente vai aprender muito com esse conteúdo. Mas antes disso, eu vou chamar o meu amigo, parceiro e sócio do lixo, Cláudio Paixão, e falar com ele qual é a expectativa desse podcast. Fala Bruno, fala pessoal, tudo bem? Cara, é uma honra estar aqui com o Siqueira. Siqueira é referência aqui em reciclagem de vidro, que como você falou, né, Bruno, é um assunto que a gente não domina muito. Então vai ser muito legal a gente poder explorar assim, como eu acho que muitas das pessoas que estão ouvindo, que não conhecem de reciclagem, agora é a nossa vez também fazer parte disso. E, cara, Siqueira, a gente vê que você é um cara muito mais experiente que a gente, né? E você está numa empresa tão inovadora, né? Que é a Green Ambiental. Eu queria saber qual é a sua história, de onde você tirou a ideia, vou ter uma empresa de reciclagem de vidro. Da onde que surgiu isso? Bom, boa tarde, moçada. Realmente, pelos cabelos brancos, eu sou um pouquinho mais experiente que vocês, né? Mas não, e quero agradecer, né, a participação aqui, o convite, muito legal para a gente poder estar conversando com vocês, com essa molecada aí tão empreendedora e tão batalhadora, que está trazendo muitas soluções aqui para o estado do Espírito Santo. Minha história é um pouquinho meio louca, né? Porque na verdade minha origem é o processo de vendas. Eu sempre trabalhei na área do mercado imobiliário, depois no mercado de seguros. E há 5 anos atrás, um pouquinho mais, eu fui convidado para participar da Green Ambiental. Era uma empresa que estava nascendo em Brasília para coleta de resíduos, trabalhar o grande gerador. E não era, de fato, a minha área, não era a minha praia, mas comecei a estudar esse mercado, achei bastante interessante, achei muito desafiador e aceitei o convite. Então aí constituímos a Green em final de 2016 e começamos a operar em janeiro de 2017, especialmente no mercado de Brasília e agora já em outros estados brasileiros, e muito já botando os pés, as mãos e o coração aqui no estado do Espírito Santo. Caramba, Siqueira, que história, né, Cláudio? Sim. O cara saiu do mercado de venda e entrou no mercado de reciclagem, né? Querendo ou não, o mercado de venda também, né? Porque tudo Uma é venda venda, muito né? mais difícil, viu? E, ô Siqueira, quem foi essa pessoa, assim, da onde que essa pessoa, você falou que você foi convidado, né? Então, da onde que foi que essa pessoa teve essa ideia, assim, cara, vou reciclar vidro? Na verdade, o processo do vidro ele surgiu dentro da Green, né? Depois da Green já em funcionamento, em operação. Então, quando nós trabalhamos e ainda trabalhamos o grande gerador de resíduos, né? Através da lei distrital, coleta de resíduos comuns para aquelas empresas que produziam ou que produzem mais de 120 litros de resíduo por dia, que são responsáveis pela destinação do seu resíduo.
E a gente começou a se deparar com o problema do vidro, porque a lei incentiva a separação do resíduo. Então, quanto mais você separar, na prática, menos você paga pela coleta. E aí o pessoal, os clientes separavam o orgânico, separavam o papel, o plástico e separavam o vidro. E começaram a me perguntar para onde que eu ia levar o vidro, né? E aí foi o início de tudo, quando a gente começou a perceber que a gente precisava encontrar um caminho. E, de fato, encontrar um caminho. E foi inventar a roda, porque a gente não encontrou esse caminho para poder E aí vocês tiveram trilhar, que inventar, né? Tivemos que abrir a picada, né? No mercado, né? Tivemos que abrir a picada, porque a gente não conseguiu se espelhar, a gente não conseguiu encontrar nenhuma empresa que já estivesse praticando isso no mercado, e as poucas que haviam, a gente não tinha acesso. Então esse foi o grande desafio. Aí quando a gente viu, a gente estava com 1.500 toneladas de vidro no nosso pátio, e confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho assustado com tudo aquilo, porque eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. Entendi, Siqueira. Resumindo, né, Siqueira, o grande negócio realmente não é a reciclagem, é o resíduo chegar até você, né? Porque a dificuldade é muito parecido com a gente, resíduo da construção civil, a gente montar uma planta, fazer ali com que os equipamentos funcionem, é uma parte do processo. Mas aí depois a gente se depara com um cenário, né, que o resíduo não chega até você. O que você vai fazer? Você tem que correr para iniciativas públicas, né? A gente tem que correr atrás de leis, né? E eu acredito que você também deve sofrer com isso, por isso das inovações, né? De estar ali cutucando as pessoas para destinarem ou separar o resíduo corretamente. E eu acho que é essa a realidade de todo mundo, né, que trabalha com reciclável, né? Porque a coleta realmente é o fator que a dificuldade do mercado é coletar e chegar a esse resíduo. Não é, Cláudio? Você tem alguma coisa para complementar esse comentário? Eu acho que é isso aí, e até para a galera também conhecer a Green, fala um pouco dos números de vocês, em quais estados vocês estão, e fala um pouco sobre essa questão também de coletar o resíduo, como que é, se é difícil, se é fácil. Legal. De fato, eu vou contar um pouquinho da nossa história, mas assim, a solução do vidro nasceu por conta de um problema dos nossos clientes. Então o vidro era um problema para os nossos clientes. Então a gente pegou, como dizem por aí, né, de um limão fizemos uma limonada. E por quê? Porque a gente não tinha, o mercado do vidro era 5 anos atrás, totalmente inexplorado. Um caminho muito difícil, um resíduo de pouco valor, né, que as pessoas não se interessavam em coletá-los, em juntá-los. Nós quebramos alguns paradigmas, entre eles estar a mais de 400 quilômetros das indústrias de reciclagem. Então hoje nós mandamos vidros a mais de 2.000 quilômetros. Quer dizer, foi o grande quebra de paradigma. Onde que vocês estão? Nós estamos em Brasília, Espírito Santo, estamos em Minas Gerais, estamos iniciando operações no sul do país, no sul da Bahia, estamos aí com a prospecção para ir para o Nordeste, e todas essas regiões são regiões distantes da indústria. A indústria, quem recicla o nosso vidro, a Owens, Illinois, é uma grande fabricante recicladora de vidro, a maior do mundo, e ela topou esse desafio junto conosco e nos ajudou a encaminhar esse vidro de longas distâncias, como eu disse, levando para Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, assim, o que eu acho legal nessa história toda é que a gente saiu de um problema para uma solução, né? Então, esse foi a nossa grande virtude nesse negócio, porque a gente poderia ter simplesmente virado as costas para o problema, como há mais de 50 anos o mercado virou as costas, de certa forma, para essa solução do escoamento do vidro. A gente poderia ter sido mais um, e que não tivesse se importado com esse problema, mas a gente se importou, a gente virou a página e conseguiu quebrar esses paradigmas e fazer o vidro circular. E esse problema, de fato, o problema da coleta, por isso a gente aplica muita tecnologia nisso, muitos conceitos inovadores, que a gente acredita que o resíduo, para poder ser recuperado, ele tem que ser coletado na porta, na primeira origem. Então é no descarte, né, de quem faz o descarte, a pessoa que consome o vidro na sua residência. Se a gente não tiver lá para pegar o vidro dele, muito provavelmente esse vidro vai acabar nos aterros, nos lixões, etc.
Então você acredita muito na triagem na fonte, muito mais do que a gente mistura tudo e depois tenta separar, ou a gente coleta separado? O que você acha que é mais eficiente? O problema é assim, né? A coleta separada, a triagem ali feita pelo primeiro consumo, que a gente diz nas nossas casas, né? A logística dela é muito cara. Então você tem vários resíduos que você poderia separar e coletar em separado, né? De forma separada. Mas é muito caro. Então, por isso, hoje a coleta seletiva junta aí muitos outros tipos de resíduos, levam para as cooperativas, associações de catadores, que por sua vez fazem a triagem e colocam esse material de novo no mercado. Entre outras empresas também que também fazem, empresas privadas que fazem isso. Mas o vidro, ele precisa de uma coleta especial. O vidro é um produto que é de fácil separação. Então, assim, ele não gera dúvida no descarte, né? Porque quando você tem uma pizza, você compra uma pizza, recebe ele numa caixa de papelão, e você consome aquela pizza, você coloca a caixa de papelão suja de óleo aonde? Né? Verdade. Tem então, essa dúvida, né? O orgânico, né? Você separa como? A nossa também, a caçamba de entulho que está na rua, todo mundo joga bosta de cachorro, joga lixo em cima do entulho. A gente vê muito isso. A gente aprendeu muito isso em Brasília também, porque quando a gente começou, a gente usava muito esse mesmo tipo de recipiente de vocês aí, que vocês usam na construção civil, e a gente apanhou muito, porque de sofá a geladeira a gente recebia lá no tudo, pátio, né? né? Então, e a gente começou a pensar nisso, né? Porque o vidro tem uma série de restrições que podem contaminar a matéria e depois a gente tem problemas para reciclar. Então, e como eu estava dizendo, o vidro na primeira origem, você não tem dúvida, você toma uma cerveja em casa, toma um vinho, você usa uma garrafa de azeite, um pote de azeitona, esvaziado, ele é vidro. Então você não tem dúvida, né? Então ele tem que ter uma coleta específica, a gente acredita muito nisso. Porque, além disso, ele não só, quando ele é colocado na coleta comum, ele pode estragar algum equipamento, quando ele é quebrado, ele pode machucar alguém no processamento dele, na linha de triagem. Então, a nossa expertise foi desenvolvida nesse caminho, de poder levar o vidro de forma separada, né? Para ter um caminho único para o vidro. Então, por isso a primeira origem. E por falar nisso, né, Siqueira, você falou de caçamba estacionária, a gente falou de caçamba estacionária, vocês, né, da Green, inovaram, né, com a Green Box, né? Fala um pouquinho dessa inovação de coleta aí, desse container que é diferente. Esse também é muito legal, tá? Esse aí também é muito aprendizado, é fruto de muito aprendizado, de tentativas e erros, né? Isso também que eu acho legal nas histórias das pessoas, né? A perseverança, a gente continuar acreditando que o processo vai dar certo, a continuar acreditando que tem solução, apesar de muita gente dizer pra gente que nós éramos doidos, eu e meu sócio lá, o Bretas, que a gente não tinha juízo, que a gente estava né, no mundo da lua. Tava achando que estava na Europa. E o que pior que não é isso, né? Uma coisa é você ouvir isso aos 17, 18, 19 anos, a outra coisa é você ouvir isso aos 50 anos, né? Caramba. Aí não é fácil, né? Aí eu quero dizer que você está voando, viajando aos 50 anos de idade, aí é complicado. Mas essa é a mesma pessoa que depois, quando você está fazendo, ela olha e fala, nossa, os caras viraram. Que ideia que o cara é, só uma ideia, os malucos lá viraram, entendeu? Então, assim, é muito, muito louco isso. Mas o Greenbox veio para trazer essa história da primeira origem, do descarte na fonte, né? Ele é um equipamento que foi desenvolvido pela nossa empresa, depois de bastante estudo, patenteado pela nossa empresa, então ele é um equipamento exclusivo da Green. Hoje ele está embarcado de tecnologia, então ele tem sensor de volume, ele avisa o volume interno dele para acionar a coleta, ele faz isso de forma automática, ele é georreferenciado, ele tem um GPS. É uma smart lixeira, né? Exatamente. O que traz nesse mercado de reciclagem, né, se a gente não tiver eficiência, né, nas coisas, as margens são muito pequenas, então a gente precisa melhorar muito a nossa performance. Então ele incentiva muito o descarte na fonte. Ele é muito educativo, porque ele traz muito material educativo, né, para o consumidor saber o que pode, o que não pode. Sim. E essa tecnologia embarcada, através de uma célula fotovoltaica, de uma bateria alimentada por energia solar, né, ele tem essa performance. Agora a gente colocou recentemente uma abertura por leitura de QR Code no celular, então dá para integrar aí campanhas publicitárias, apoiadores,
Caramba, e fazer um Siqueira. marketing social, ambiental muito legal. E ele consegue enganjar o consumidor e consegue enganjar no mesmo processo da sustentabilidade empresas que não têm relação direta com o vidro, mas que precisam, que querem, né, entrar nesse mercado da sustentabilidade e colocar aí as últimas modernidades, vamos dizer assim, as últimas tendências, né, para se inserir no mercado e serem reconhecidos como empresas sustentáveis ou responsáveis socialmente e ambientalmente. Caramba, Siqueira, então vocês inventaram uma caçamba inteligente praticamente, né? Se a gente Isso. fosse botar isso nos resíduos da construção civil, seria praticamente isso, né? Uma caçamba que mostra a quantidade que ela tem ali na caçamba, onde a caçamba está. Cara, Isso. sensacional a ideia. E o legal é que ela alimenta uma plataforma, né, de rastreabilidade, então o nosso vidro é todo rastreado. No descarte, a fábrica, as balanças, todos os caminhões têm balança embarcadas. O vidro coletado nesse equipamento, o equipamento alimenta a plataforma, que por sua vez alimenta aqui os nossos estoques, que depois de triados e beneficiados aqui na nossa planta, eles vão para a indústria e lá as balanças, tanto de saída aqui, balanças já rodoviárias, né, de grandes cargas, e a balança de recepção lá, são integradas à plataforma. Então você como consumidor, você como que descarta ali o vidro nesse equipamento, você tem a certeza e a tranquilidade de que esse vidro foi de fato encaminhado para reciclagem. E o Siqueira, a gente tem um quadro aqui que é verdade ou fake. E aí a gente faz as perguntas e você vai responder. Tô sabendo que vocês já prepararam algumas coisas. Tem umas. Mas essa tem umas lightzinhas. Mas tá tranquilo, Claudinho, hoje acordou bem. Hoje a gente tá um pouco mais light, vamos pegar leve. Verdade ou fake que o vidro é um material infinitamente reciclável? Você aproveita 100%, ele volta tudo a ser vidro. Verdade verdadeira. 100% reciclável, infinitamente reciclável. De uma garrafa de vidro, a gente faz outra garrafa de vidro eternamente. Ô Claudinho, só uma curiosidade minha até, como que é feita a reciclagem do vidro, Siqueira? Como que é? Ele é quebrado, ele tem um processo de separação também dele, ele tem que ser limpo também, né? Que a parte a garrafa tem rótulo, tem a capinha dela também, né? Como que é feito essa transformação? Na verdade, assim, o conteúdo não pode, né? O conteúdo normalmente é conteúdo orgânico, né? Então ele é consumido e o vidro não precisa ser lavado, basta estar esvaziado. A gente chama de beneficiamento, quando a gente tira, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que preparar esse vidro para ele estar pronto para entrar no forno lá na indústria. Um ponto de fusão de 1.200 graus, então tudo que for acima de... Tudo que for material diferente de vidro, e na sua maioria tem pontos de fusão diferentes, eles não podem estar junto com o vidro na hora de entrar no forno. Então a gente quebra o vidro para redução de volume, por conta de custos de transporte, e também por um compliance que a indústria exige da gente, que é da destruição das garrafas, e assim a gente combate a falsificação da bebida. Muito o comércio paralelo das embalagens, né, que é muito comum, os garrafeiros aí, ou as pessoas que compram para falsificação de bebida. Então, um dos nossos compromissos é de destruir essas garrafas para que elas não sejam reutilizadas na indústria da falsificação. Então, aqui a gente separa a tampinha, a rolha, o alumínio, o ferro, que estão na garrafa do vidro, né, que a gente fala. Estou falando de garrafa, que é o vidro mais comum, é o vidro pós-consumo, né, que a gente tem mais, lida mais com ele. Os gargalos de dosadores de garrafas de uísque, de garrafas de destilados, etc. Então, eles têm que ser separados também. Isso a gente faz nos nossos pátios de beneficiamento e deixa esse vidro, não precisa ser lavado, nada, e deixa esse vidro quebrado, tem que ter uma uniformidade na quebra do caco, e leva esse caco para a indústria, e lá ele entra diretamente no forno, vira uma calda, né? E dali ele faz nas formas as novas garrafas que a gente vê aí, que a gente torna a consumir. Entendi, Siqueira. Eu acho que tem uma pergunta aí, né, Claudinho? Quando ele falou a calda, eu acho que você deve ter anotado essa pergunta aí, né? Qual? Se o vidro é líquido ou sólido. A gente teve uma discussão essa semana sobre isso. Porque a gente viu muita gente, um falando que era líquido, que era sólido, e a gente teve até um debate, mas acho que isso é
É mais coisa de acadêmico. É coisa de acadêmico. Mas se eu tivesse que apostar na resposta, eu diria que o vidro é sólido. Ele é feito a partir do derretimento, né? Então a origem dele é líquida, mais ou menos no mesmo processo do aço aí, e vira um sólido, quer dizer, mas o processo de derretimento dele, ele vira uma calda. Então ele acho que ele, vamos falar que ele tem um pouquinho dos dois, né? Então, só para resumir, para eu entender, vocês deixam a Green Box em algum local ou vocês coletam de algum bar, restaurante, esse tipo de coisa, garrafa de vidro principalmente? Existem outros vidros também que vocês podem reciclar, tipo para-brisa, por exemplo. Tem como reciclar para-brisa de carro? Sim, sim. O que quando a gente começa em alguma região, a gente sempre começa pelo mais fácil ou menos difícil, que são o vidro, que é o vidro oco, que é o vidro de embalagem, porque ele é o mais simples e mais fácil das pessoas identificarem como um produto reciclável, né? Como eu disse aqui no nosso papo, que lá na nossa casa a gente consegue ver bem isso. Mas todo lugar que você olhar aqui, nós estamos vendo vidro. Estamos vendo vidro de janela, estamos ali olhando os carros no estacionamento, temos vidro de para-brisa. Então, nós temos 3 categorias básicas. O vidro oco, que é o vidro de consumo, de embalagens, tudo que pode ser embalado por vidro ou é vidro oco, é vidro de... É um tipo de vidro. O outro tipo de vidro é o vidro de janela e o blindex, que é o vidro plano, né? E tem o outro tipo de vidro que é o vidro laminado. Então os para-brisas de carros têm laminados com plástico para evitar o estilhaçamento. E agora tem, recentemente, já há algum tempo, mais um pouquinho, tem os vidros de blindex agora estão saindo laminados. Exatamente para evitar acidentes quando eles quebram, evitar o estilhaçamento. E esses 3 tipos, vamos falar, essas 3 categorias têm que ser processadas de forma diferente. Mas todas as 3 e todos os tipos são totalmente recicláveis. Legal. Caramba. E incrível assim o trabalho da Green Ambiental. A gente é suspeito porque a gente é fã também de vocês. Obrigado, cara. E eu queria perguntar, cara, a gente está falando só aqui de algumas coisas boas, mas assim, a gente sabe que todo negócio tem dificuldade. Qual que você diria que é a maior dificuldade da reciclagem de vidro hoje no Brasil? O problema maior do vidro hoje é o valor, né? Então, assim, é um produto que ainda tem baixo valor agregado, então ele desperta pouco interesse na cadeia, né? Para poder fazer toda essa logística. Então, como eu disse, a gente tem que estar sempre atento e buscando inovações, porque as margens são muito pequenas. Então, o grande desafio é coletar o vidro. Assim como vocês falaram do material de construção, do resíduo da construção, né? O grande desafio é coletar, né? E coletar isso de uma forma eficiente e que o consumidor saiba também descartar, né? Porque o vidro tem algumas coisas que, assim, a gente ouve muito pelo Brasil aí, que esse negócio aí, vidro, ninguém nunca reciclou, então ninguém nunca se interessou, por que agora a Green vem e vai fazer, e vai acontecer, não sei o que, será que isso vai dar certo? Então, de certa forma, isso causa ainda uma insegurança para os investimentos necessários, né? Mas a gente também tem, por outro lado, a gente sabe que o vidro é um material que tem no Brasil inteiro e que está voltando, o marco regulatório está agora no caminho, né? No decreto do vidro está aí, na responsabilização pela logística reversa. O plástico tem sofrido aí algumas restrições no seu consumo, né? Alguns países já fechando algumas coisas aí de uso de plástico de uso único. Sim. Então não tem outro para ocupar esse lugar senão o vidro. Então, mas o grande desafio é a coleta, é buscar o vidro lá. E uma outra curiosidade, Siqueira. Tudo bem, reciclou o vidro, a gente lá na nossa planta, né, a gente tem o agregado reciclado, né, o resíduo da construção civil. E muita gente fala que ele não é igual ao de extração natural, né, do nosso lado. Fazendo uma analogia, né, entre as duas reciclagens. E o vidro, né, ele tem uma qualidade igual ao que já foi feito ou ele tem alguma qualidade inferior? E qual matéria-prima que ele substitui também, que eu não sei. Pois é, essa é a grande virtude do vidro, tá? Esse eu acho que aí é onde a gente tem que apostar todas as fichas nesse negócio. O vidro é 100% reciclável, como a gente já respondeu, e ele não perde nenhuma característica, nenhuma qualidade do processo de recolhimento, destruição, beneficiamento e reciclagem. Então, não tem que se adicionar nenhum outro componente. O vidro só vira vidro de outro vidro.
Então, diferente de alguns outros produtos que você só consegue fazer subprodutos, né? Ou você precisa agregar matéria virgem para fazer um novo produto. Então, o alumínio precisa colocar alguma coisa de matéria nova, não se renova um alumínio só Sim. pelo alumínio. Sim. Você citou aí o exemplo do teu agregado lá, que de repente a pede gente tem alguma que condição a gente técnica. tem que fazer uma limpeza muito Isso. grande, aí a gente tem uma porção de argila no meio do material que pode contaminar o nosso agregado, aí para aplicação de determinado tipo de benfeitoria não é muito bom. Então a gente tem um universo também de dificuldade para encaixar o nosso material, e pelo jeito o vidro, Não, né? o vidro não tem esse problema. Ele substitui o quê? Ele substitui a areia. A areia, ele né? substitui a basílica, a sílica, o feldspalto. Então são todas matérias finitas. Hoje já tem falta de areia em alguns lugares do mundo, né? Então já há países na Europa importando caco de vidro para fazer embalagens de vidro. Caraca. Então o vidro eu acho que é nessa aposta aí, como eu disse, que é um mercado que tem que ser colocado na vitrine mesmo, porque ele tem um lugar de destaque na cadeia da reciclagem que poucos materiais, ou quase, eu acho que poderia apostar que nenhum outro material satisfaz tecnicamente a reciclagem como o vidro. E eu acho que a gente pode falar que a Green Ambiental é pioneira, é uma das pioneiras assim, nessa coleta, nessa inovação. E aonde vocês pretendem chegar, assim? Qual que é o sonho grande da Green e o seu sonho grande também, né? Legal. A Green, cara, ela não é a única empresa no mercado de coleta de vidro para reciclagem. Mas a Green tem como característica uma condição característica que outras empresas, as empresas de mercado, não possuem. Nós temos uma coleta muito ampliada em termos de capilaridade, né? Então nós temos muita capilaridade. Então nós estamos aproximando o consumidor da reciclagem. Então as empresas que temos boas empresas aplicando nesse mercado, mas são empresas que estão trabalhando mais nos grandes volumes, nas regiões mais centrais, mais perto da indústria, nas capitais. Então, até é legal, porque a gente teve uma discussão hoje aqui num município aqui do estado, e aí vem assim outras empresas interessadas em coletar vidro, normal isso, né? É o mercado. E aí o prefeito disse para mim, perguntou assim para mim, mas e qual é a diferença da sua empresa para outra? Eu falei, porque eu vou num município de 3.000 habitantes, será que ele vai? Entendi. Entendeu? Então, assim, coletar vidro, coletar resíduo em capitais, em grandes populações é fácil, relativamente fácil, né? Sim. Mas vai no interior, vai buscar lá na montanha, vai buscar lá onde tem pouca geração, né? Sim, sim. Isso aí talvez seja até o que a gente conversou no podcast passado com o Gustavo. Esse município que tem pouca população, de repente não tem nenhum aterro lá, ou esse vidro está indo para o lixão. Então você coletar lá, às vezes é muito mais importante. Exatamente. Então, assim, é no equilíbrio do estado, né, das várias fontes, dos 78 municípios capixabas que a gente precisa apostar. Então, nós não viemos para atender a Grande Vitória, nós viemos para atender o estado do Espírito Santo. Então, a gente está preocupado, sim, com todos os municípios do estado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque isso é muito importante, porque senão a gente só dá a solução econômica, não dá a solução ambiental, né? E, respondendo a tua pergunta, o nosso grande sonho é poder realizar isso da forma que nós estamos realizando e tendo esse reconhecimento que vocês estão nos proporcionando aqui, que a população, que a comunidade sempre nos abraça. Então, todos os lugares que nós estamos e vamos e estamos chegando, a comunidade sempre nos recebe de braços abertos e nos vê como realmente uma solução diferente, e a gente vem com isso conseguindo realizar os nossos sonhos. Entendi. E o Siqueira, a gente já está caminhando aí pro fim do nosso episódio, e eu queria perguntar para você se você queria deixar uma palavra final, qual a importância da reciclagem do vidro ou a reciclagem geral para a sociedade, e se você quiser também deixar uma frase ou uma recomendação de livro ou um recado mesmo, eu acho que o espaço está aberto aí. Bom, eu acho que a reciclagem é um assunto que não tem mais volta, né? O mundo precisa reciclar, reduzir, reutilizar, reciclar.
recuperar. Eu acho que isso não tem como mais a gente escapar disso, senão a gente vai ter que arrumar outro planeta para morar, né? Quando a gente sempre fala de que o problema meu está resolvido quando eu coloco o meu lixo ou o meu resíduo na minha lixeira, ele não está, ele fora, apenas começou. Essa eu acho que é a grande fase, né? Não existe fora. O vidro, ninguém sabe exatamente quanto tempo ele se decompõe na natureza. Então, uns falam milhões de anos, outros falam 1000 anos, 5.000, 4.000 anos. Então, nem a Bíblia tem tanta idade, né? Então, a gente não sabe mesmo o tanto que o vidro nos aterros ou nos lixões pode demorar para se decompor. Como tem todas essas características técnicas que são muito bacanas para ser como reaproveitamento. Então, acho que isso tem que ser colocado como um foco, né? E a gente trabalhar, porque a cadeia da reciclagem é muito penalizada com impostos, etc. Eu acho que os nossos governantes precisam olhar isso, né? Verdade. Afinal de contas, nós queremos ou não um país melhor, um planeta melhor, uma cidade melhor, porque as empresas privadas, como os catadores, como empresas que estão preocupadas aqui como a marca ambiental, de criar conceitos, de fazer as coisas acontecerem, de ter números de recuperação, de reciclagem muito acima da média nacional. Então, tudo isso é importantíssimo. Sim. E uma composição de esforços, né? Vocês aí fazendo a parte da construção civil, a gente com vidro, outros com óleo de cozinha, e assim a gente vai fazendo um mundo melhor. Perfeito. Tem espaço para todo mundo tem como trabalhar. E assim, e até deixar isso registrado, a primeira empresa que eu visitei aqui, quando vim assuntar aqui o vidro no Espírito Santo, foi de vocês. Vocês mesmo, receberam lá. Eu lembro disso também. Você estava cheio de poeira na cara. Né? Está cheio de poeira, cheio de problema. A gente estava acabando de inaugurar a planta. Então, eu acho que você chegou lá, o motor tinha queimado, a gente saiu correndo. Exatamente. Lembro disso muito bem. Eu falei, caramba, esses moleques aí são meio malucos. Né? Aí foi a primeira empresa. E eu já fiquei muito impressionado com o que vocês fizeram lá, né? E fazem até... vão fazer muito mais. Conversamos ali um pouquinho antes, né, para saber como as coisas estavam andando. Fiquei muito feliz com os resultados que vocês estão alcançando. E é isso que a gente quer. A gente quer o bem de todos, o bem do planeta, né? E a gente tá junto. E muito obrigado por estar aqui. E a primeira coisa que eu aprendi já com vocês foi logo no início, foi a inauguração da unidade de vocês, cara. Legal, isso é uma né? inauguração. Gente, é pena que a muito gente não boa. pôde aceitar receber, né, todas as pessoas que queriam vir, por conta do processo aí da pandemia. Sim. Mas foi muito legal, foi muito marcante, né? Foi muito bom. Bacana. Caramba, e a gente queria fazer uma inauguração dessa lá em Nova Carapina, né, Claudinho? Mas a gente deu aula. Até que passou vazado, que a gente queria tanto produzir, a gente falou, rapaz, e a inauguração? A gente até esqueceu da inauguração, porque a gente queria produzir. Mas a próxima unidade nossa vai ter uma inauguração dessa. Então, eu espero ser convidado. Mas, o legal é assim, como diz também lá o Bretas, lá, o meu sócio, né? Ele fala assim que a gente sabe que a galinha bota ovo porque ela bota um ovo e grita pra caramba, né? E a carpa bota 1 milhão de ovos e ninguém sabe. Então a gente precisa mostrar para o mundo que existe a solução, né? Sim. A gente precisa, empresas como a de vocês, como a nossa e como tantas outras aí, boas práticas, precisam estar na vitrine, precisam dizer que fazem, né? Até porque muita gente deixa de fazer o certo porque acha que não tem solução, né, ainda aplicada na região. Então, a batalha é essa, é conceitual mesmo, é fazer com que o consumidor saiba que exista e acredite no que está sendo feito. Acho que esse é o caminho. E a questão do lixo é uma questão de responsabilidade também, né? Porque quando eu compro aquela garrafinha de cerveja, é um filho que eu estou botando no mundo, né? Então, quando eu jogo ele em algum lugar, eu tenho que saber para onde que está indo. Então, é responsabilidade individual mesmo. Eu saber para onde que está indo o que eu estou gerando. Meu, né? E está na lei, né? Responsabilidade compartilhada. Então, o consumidor tem a obrigação, sim, de fazer o descarte consciente e adequado. A galera hoje está bem mais consciente do que antigamente, né? Mas a gente eu acredito que em gerações e gerações a gente vai mudando e vai se conscientizando. E empresas como a sua, né, por exemplo, Siqueira, que trazem isso, né? A gente com o nosso podcast Sócios do Lixo, a gente está trazendo realmente isso, levando informação de como que é feita a reciclagem do lixo,
está vendo uma inovação para a coleta do lixo, do vidro, que é uma dificuldade e que também pode ser usada para vários tipos de resíduo. A sua inovação pode ser usada no plástico, talvez, no próprio papelão, não sei. Sim, e não só de geração em geração, como de empreendedor em empreendedor, né? Porque quem puxa isso, quem puxa essa carroça aí, são os empreendedores, né, Siqueira? Sim, e o legal é isso, que cada dia a gente vê mais jovens empreendedores, né? Isso. Então, o exemplo de vocês é muito virtuoso, porque vocês são jovens e são empreendedores e trabalhadores, né? Porque o que eu vi lá no dia, eu falei, pô, isso eu acho que não tinha mais saúde para fazer isso, não. Siqueira, a gente pega no pesado mesmo, cara. A gente pega bem, se queimou o motor, a gente sobe ali em cima da esteira, desce, pega lá na chave e por aí vai. Eu acho que é isso aí. Muito legal, tá? Eu quero agradecer a vocês a oportunidade, parabenizar pela iniciativa aí do programa, né? Que vocês é um programa, né? A estrutura que foi montada aqui. Estou me sentindo aqui uma estrela. Mas aqui, Siqueira, aonde a gente acha você? No Instagram da nós Green? Nós temos o Instagram da Green, né? E aí, você pediu para eu deixar uma mensagem aí, alguma orientação, siga o Instagram da Green, que tem tudo lá. Muito bom, tem muita coisa sobre vidro lá. E @Green Ambiental, Green com 2 S e 2 Ns. E siga, e lá tem muita coisa legal sobre o vidro, curta. Nos chame se tiver dúvida. Temos um projeto de expansão aí em estudo e muito provavelmente a gente vai estar em outras regiões em breve. Legal, sigam também @Vila Recicla, sigam aqui o nosso podcast Sócio do Lixo no Spotify, pode seguir também para vocês receberem notificação toda vez que surgir um episódio novo. E para encerrar, galera, eu quero deixar uma pergunta aí. O vidro é líquido ou sólido? Nem eu soube responder. Eu vou ter que dar um Google. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fecha lá, cuidado pra não perder o vídeo, hein? Pois é.